amado, rio pelo qual não se podia passar. E você, por favor, não se assente, dando glória a Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto nos é e me é muito familiar, porque por muito já me coloquei a meditar, irmãos, sobre o que Deus tem a falar acerca desse texto no capítulo 47 do profeta Ezequiel. Porque nós vivemos num tempo em que a temática do tempo e a proposta do tempo, visto que o tempo é um tempo caótico, a temática tem sido para que nós, igreja, venhamos nos aprofundar nas coisas de Deus. Porque se nós olhamos para o tempo não muito longínquo, anterior ao nosso, nós vemos que muitas coisas mudaram. Então eu vejo e consigo entender que muitos pastores, pregadores, utilizam-se desse texto a fim de tentar trazer a igreja a uma profundidade abandonada até então. Porque quando nós nos colocamos a entender propriamente dito o que o texto tem a nos dizer, nós percebemos que não se trata unicamente de algo a qual a igreja de Cristo precisa mergulhar internamente, mas algo muito mais profundo dentro do que esse texto tem a nos passar. Quando nós olhamos como um todo para o livro do profeta Ezequiel, nós vemos que esse livro é um livro enigmático, até porque a forma que Deus fala por intermédio desse profeta se difere das demais formas que Deus falava por intermédio dos demais profetas. Se nós olhamos para o profeta Isaías, nós vemos que poucas vezes Isaías tem uma visão para receber a mensagem. Isaías recebe a mensagem para depois ter a visão. Nós vemos o profeta Jeremias, a forma que Deus fala com ele é uma forma de uma palavra revelada. Poucas vezes também Jeremias vai ter visões, mas sim palavras reveladas, entregues pela parte de Deus ao seu coração, a fim de ser transmitida ao coração do público até então. Se nós olhamos para Abacuque, o seu livro não é simplesmente uma palavra baseada em uma visão, e nem mesmo uma palavra baseada em uma palavra revelada, mas sim de um questionamento e um confronto que Abacuque está tendo em seu coração com aquilo que ele consegue olhar para a sociedade e enxergar o que está acontecendo. E assim Deus vai se diferir em todas as formas que Ele vai falar com os seus profetas. Só que, mediante a forma ou não, Deus sempre vai ter uma mensagem a revelar ao coração de alguém para entregar para o seu público-alvo. E qual era a necessidade de Deus levantar alguém com uma mensagem, seja vista ou seja revelada ao seu coração? Nós sabemos que Deus ele vai levantar algumas castas de pessoas mediante a Bíblia Sagrada. A primeira casta de pessoas são os reis, na verdade sacerdotes, homens esses que tinham em sua missão ser intermediadores entre a necessidade do povo e pegar essa necessidade e levar até Deus. Já os reis são aqueles que Deus colocaram mediante a liderança do povo, não simplesmente para serem servidos, mas para serem aqueles que viessem a servir, estar em frente de batalha, governar o povo a qual Deus havia instituído sobre a face da terra. Só que como o pecado aglomerado abraçou toda a humanidade, por muitas vezes nós veremos os sacerdotes caindo e os reis falhando, e é nessa tese que Deus vai levantar a casta denominada profetas, que é o antagônico do sacerdote. Pois enquanto o sacerdote pega a necessidade do povo para levar até Deus, o profeta ouve a necessidade do céu e leva até o povo. E o profeta somente será levantado quando o rei falha e o sacerdote falha, a fim de ser uma voz de alerta e de retorno do povo até a santidade abandonada por esse povo. Então nós entendemos que
se Deus levanta profetas, que a essência, mas prioritariamente em Ezequiel, nós entendemos que o tempo que ele fora levantado foi um tempo de calamidade espiritual. Mas como eu bem disse, o profeta entrega a necessidade do céu para o povo, a fim de nos alertar e de trazer eles de volta a uma santidade. Diferentemente de hoje em dia, o que tinha na boca dos profetas do Velho Testamento, na boca de João Batista, no Novo Testamento, não eram palavras de bênção ou de que Deus iria fazer, de que Deus iria levantar, de que Deus iria dar, de que Deus iria realizar. Não, as palavras que Deus colocava na boca desses profetas sempre eram mensagens de confronto, porque a sua missão era de ser como um imã atraindo o metal, a saber, ele atraindo o povo de volta à santidade. Só que a essência do ministério profético é muito bem vista na essência do que Deus chama Jeremias. Você lembra do chamado de Jeremias? Deus olha para Jeremias e diz: antes de formar-se no ventre eu te chamei, antes de fosse constituído na mata eu te coloquei como profeta entre as nações. E qual seria a missão de Jeremias? Ele seria aquele que iria derribar, destruir, arruinar, para depois plantar, para depois edificar. Porque assim como o profeta era levantado a fim de entregar mensagens duras, posteriormente a concretização de toda a sentença elaborada da parte de Deus por intermédio dos lábios dos profetas, eles também eram os responsáveis de profetizar acerca das restaurações que Deus iria exercer no meio do seu povo, porque é o Deus que abre a ferida, é o mesmo Deus que cicatriza e cura a ferida aberta. Ele tem o poder de abrir, ele tem o poder de tratar, mas ele tem a responsabilidade de curar aquele que ele feriu, de curar aquele que ele tratou. E esse é o quadro. Deus olha a situação caótica de Judá, mais especificamente no ano 597 antes de Cristo, e resolve chamar um homem por nome Ezequiel. E quem era Ezequiel? Ezequiel era filho do sacerdote Buzi. Consequentemente, perante a lei mosaica, o mesmo haveria de ser herdeiro do ofício do seu pai. Consequentemente, também tornar-se-ia sacerdote. Só que o quadro que Israel, na verdade Judá, está vivendo, não é um quadro de alguém, de um povo que tem a necessidade de trazer a sua necessidade até Deus, porque o povo já havia abandonado esse Deus, o povo havia abraçado a idolatria, o povo havia abraçado a perversidade, o povo havia entrado em declínio espiritual. Então a necessidade daquele tempo era de alguém que tinha a capacidade de pegar a mensagem de Deus e entregar ao povo. Só que Ezequiel nunca havia se preparado para ser um profeta. Se nós olhamos para o Reino do Norte, Pastor Robson, nós iremos ver que lá existia a escola de profetas. Só que nessa escola Ezequiel não passou. Ezequiel passou na escola para ser sacerdote. O que é que Ezequiel sabe? Ezequiel entende de rito sacrificial. Ezequiel entende de ser o intercessor do povo. Ezequiel entende de ser aquele de oferecer incenso perante Deus, que era a oração do povo para com o seu Deus. Ezequiel entende de Torá. Ezequiel entende de mais de quê? Ezequiel vai entender de sacrifício, vai entender de cordeiro, vai entender de suas funções sacerdotais. Mas Ezequiel nunca tinha aprendido de função profética. Mas Deus resolve olhar para aquele homem que tinha uma preparação totalmente desenvolvida para o levantar para outro propósito, de acordo com a necessidade do reino.
E eu te pergunto aqui na noite desse dia, e se o reino tiver uma necessidade que vai contra aquilo que você se preparou a vida toda, e se o reino de Deus tiver uma necessidade de te levantar, e de te levantar ao encontro ou contra a tudo aquilo que você se preparou, eu vejo na história de muitas pessoas que se prepararam para serem muitas coisas, pessoas que treinaram para se tornarem pastores, e Deus muda todo o quadro em vida ao campo missionário, ou pessoas que tinham e ardia em seu coração a essência de ser um missionário, um evangelista, e Deus muda todo o quadro e o coloca para cuidar de ovelha, ou pessoas que por ter o talento de cantar pensaram que iriam estacionar somente naquilo, e Deus muda todo o quadro e faz ele ser aquilo que Deus queria que ele quisesse, porque a necessidade do reino dificilmente converte com a minha preparação no tocante àquilo que eu quero na terra. Eu lembro de Jonas, se preparou para ser profeta dentro, e Deus o levanta para ser profeta em outra nação, e é assim que volta e meia Deus faz com a gente. Nós nos preparamos para muitas coisas e esquecemos de tentar entender para o que Deus está nos preparando, pois existe uma diferença entre aquilo que eu me preparo e aquilo que Deus me prepara. E a pergunta é: a preparação que você está tendo é a preparação que você quer, ou a preparação que Deus escreveu para a sua vida? Você está preparado para Deus mudar toda a história? Você está preparada para Deus mudar todo o seu caminho? Você está preparado e preparada para Deus olhar para o seu projeto, olhar para o seu sonho, olhar para aquilo que você premeditou e dizer: não é isso que eu quero para a sua vida, eu tenho outro campo de trabalho para você, e Deus simplesmente quebra tudo aquilo que você se preparou? Ezequiel está passando, porque Ezequiel tem preparação para ser o quê? Sacerdote. E Deus muda tudo, porque a necessidade do reino para aquela época era de alguém que fosse voz, não como Jeremias em Judá, mas alguém que fosse voz entre os exilados na Babilônia. E como é que Deus vai mudar tudo isso? Permitindo que Ezequiel seja levado, exilado para a Babilônia. Gente, pensa bem comigo, a forma que Deus muda, o plano que Ezequiel tinha, a preparação que Ezequiel tinha, era tirando a sua liberdade e o colocando entre cativos, no meio de um povo que depois o próprio Deus vai dizer: é um povo de duro semblante, é um povo de dura serviço, é um povo que vai ouvir mensagem, mas não vai querer escutar e absorver a mensagem. Eu imagino a conversa de Ezequiel para com Deus: tu não podias me levar para um público melhor, tu não podias me levantar para uma igreja menos que dura serviço, tu não poderia me colocar num ambiente onde eu teria mais facilidade. Só que tem isso, irmãos, é que o profeta nunca vai escolher a quem entrega a mensagem e nem aonde entrega a mensagem, porque profeta não vai aonde quer, não faz o que quer, não prega o que quer, prega o que Deus manda, vai para onde Deus manda e faz o que Deus manda. Profeta não tem escolha, porque Deus sabe que até mesmo a escolha de nós é inclinada à nossa natureza pecaminosa. Ou seja, o livre-arbítrio que nós temos de tentar escolher algo é influenciado por minha natureza de pecado. Então, como o profeta carrega a mensagem de Deus, Deus olha para ele e diz: calma aí, eu sei o que você quer, mas eu tenho autoridade para quebrar o que você quer, para você fazer aquilo que eu quero. Então Ezequiel vai ser colocado na Babilônia, e a princípio qual é a mensagem dele? Juízo. Deus irá tratar com vocês aqui dentro, Deus irá movimentar vocês aqui dentro.
para tratar de vocês dentro da Babilônia. Mas como eu já disse, a essência de um profeta não está somente em pregar o tratamento de Deus, mas de apresentar, após o tratamento ter sido feito, a restauração do Senhor. Do capítulo 1 ao capítulo 30 são mensagens que Ezequiel vai levantar para demonstrar que Deus iria tratar com o povo de Deus. Mas no capítulo 30 em diante, parece que a chave de Ezequiel muda. Parece que é um outro profeta, parece que é alguém que aprendeu ou entendeu que nem só de mensagem dura vive o profeta, até porque não se trata de um povo comum, se trata da noiva do Cordeiro, e tratando-se da noiva do Cordeiro, eu preciso saber tratar da noiva, porque não é a minha noiva do Cordeiro, não é a minha igreja do Cordeiro, não é o meu povo, é do Cordeiro, e o Deus que trata, ele cura. Aí Deus coloca na boca de Ezequiel agora o quê? Restauração. E por onde vai começar a restauração? Como também sabemos, o exílio babilônico é dado em 3 fases. Primeira fase, 605 a.C., quando Nabucodonosor vai entrar, Nabucodonosor vai entrar em Judá, vai pegar alguns dos utensílios da casa de Deus, e alguns jovens da corte vai levar para a Babilônia. Daniel, Misael, Ananias e Azarias são levados nessa época de 605 a.C., 597 a.C. é quando Nabucodonosor faz o segundo cerco. E quem é que ele leva? Cerca de 10.000 habitantes para a Babilônia, e Ezequiel vai junto. E tem um terceiro que é mais caótico, é 586 a.C., quando Nabucodonosor vai destruir muro, porta e templo, e toda a Judá será levada cativa. Então, depois disso tudo, como é que está o sentimento do povo? Salmo 137, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que é no meio delas, pendurando as nossas armas, porque aqueles que nos levavam cativos nos diziam, nos entoam nos cânticos do Senhor. Mas como entoaremos cânticos ao Senhor em terra estranha? O povo está desolado, o povo está triste, ao ponto de não conseguir mais cantar. E como é que deve revelar essa condição do povo a Ezequiel? Ezequiel 37, onde Ezequiel está em sua casa, e Deus pega ele e leva ele para o meio de um vale de ossos secos. Ezequiel até então não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que vai ser colocado no meio de um vale de ossos secos, e só vai ter morte nesse vale. Só que lá no final do capítulo, Deus vai revelar a Ezequiel: esses ossos é a minha nação, a nação de Judá. E Deus precisava restaurar esse povo, porque o sequíssimo dos ossos está ligado intimamente à esperança do povo. E Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza, porque a restauração vai começar no coração desse povo. Porque quando eu começar a restaurar esse povo, eu vou ter abertura para começar a restaurar aquilo mais que eu necessito restaurar. Nós olhamos, irmãos, e percebemos que os templos atualmente necessitam de restauração, e isso digo no tocante ao quê? No tocante aos nossos cultos, no tocante às nossas festividades. A glória que tinha antigamente já não tem mais, a graça que descia antigamente já não desce mais, mas o Senhor está dizendo: antes de eu restaurar no ambiente de culto, eu preciso restaurar no ambiente pessoal de cada crente aqui dessa vez. É por isso que antes de Deus encher a casa, que antes de Deus derramar a sua graça na casa, Ele vem pessoalmente em cada um, levanta um profeta para falar não com uma casa, mas para falar ao coração de pessoas que estão como ossos, que não acreditam, que não creem, que não têm esperança. Mas a mensagem do profeta é: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. Porque quando a palavra é ouvida, a restauração é sentida. Quando a palavra é ouvida, os ossos são movimentados. Quando a palavra é ouvida,
morreu. Jesus acabara de morrer. E 9 discípulos começam a sair do centro de adoração que era Jerusalém e vão para onde? Ao caminho de Emaús. Quem é que se apresenta a eles a fim de trazer eles de volta do caminho que eles nunca deveriam ter saído? O próprio Jesus. E quando Jesus está falando, eles estão ouvindo. E quando eles estão ouvindo, algo está acontecendo. Isso vai ser revelado depois. Porque depois que Jesus assenta a casa e parte o pão perante eles reconhecem que era Jesus. E Jesus sobe. Eles vão olhar e vão dizer: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Porque quando a palavra dele, a voz dele é escutada, não tem como, irmãos, algo acontece aqui dentro, até mesmo o mais duro entre movimento, até mesmo o mais gelado sente alguma coisa, porque não é a palavra do homem, é a palavra dele, é a palavra dele, é a palavra dele. Eu lembro, aleluia, de todas as vezes que Deus se colocou para falar com Israel lá no deserto do Monte Sinai, e quando ele falava, até os montes eles chegaram a estremecer, porque a voz dele, como João fala, é como a voz de muitas águas, é uma voz que é uma voz que traz algo ao nosso interior. E como os ossos ouvem, a restauração começa em quem? Os indivíduos. E a palavra é: ouve a voz do Senhor, porém nervo, porém carne, porém pele, e sobrarei o meu espírito. E isso tudo é uma restauração pessoal. Porque o estado meu de osso pode ser diferente do teu estado de osso. Naquele vale existiam ossos, que um estava mais seco do que o outro. Só que quando ouviu a palavra, todos se tornaram numa mesma condição. E qual é a condição? De um poderoso exército. Eu vou falar de novo, irmãos. Eles não se levantaram como indivíduos, mas eles se levantaram como um poderoso exército. Lucas não estou entendendo. Quando Ezequiel entrou no vale, ele se deparou com o osso, mas depois que a palavra foi ouvida, a palavra não levantou indivíduos para ficar sentado, a palavra levantou um poderoso exército, preparado para a batalha, preparado para a guerra. E quando fala de soldado, fala de capacete. Quando fala de soldado, fala de armadura. Quando fala de soldado, fala de quem tem espada, fala de quem tem escudo, fala de quem tem calçado, fala de quem tem o que na coraça. Vai fazer com você, ela não vai somente se levantar como indivíduo, vai te levantar preparado para achar, vai te levantar preparado para guerrear. E essa é a primeira restauração. Deus vai levantar, vai botar a espada na mão, Deus vai levantar, vai botar escudo na outra. Deus vai levantar, vai botar capacete na cabeça. Deus vai levantar, vai botar sapato no pé. Deus não vai te levantar simplesmente para te levantar. Sempre que Deus levanta alguém, levanta esse indivíduo para guerra, para guerra, para guerra. Deus vai te levantar para guerra. Primeira parte de restauração que era o povo. O povo agora está restaurado. Segunda visão que Deus dá para Ezequiel, no capítulo 47. E qual é a necessidade agora que Deus tem de fazer? Levantou o povo que cultua. E agora, o que nós devemos fazer? Vamos restaurar o templo onde Deus é cultuado. Porque um povo sem templo é um povo sem lugar de culto. Mas um culto ou um templo sem povo é somente um edifício. Então Deus primeiro olha e diz: eu poderia construir primeiro o templo, mas vou restaurar o povo. E depois do povo restaurado, o mesmo Deus que deu a visão a Ezequiel no capítulo 37 vai começar a mostrar a ele como ficaria o templo a partir do capítulo 40. E olha só o que está escrito, irmãos.
para você entender que no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, capítulo 40, verso 1, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá, para onde? Para Israel, para Judá. Onde Ezequiel estava? Babilônia. A mão do Senhor pega ele, não sei se foi como no capítulo 8, e leva ele para dentro do templo em Judá. E qual é a condição? Ele diz, verso 2: em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade, e me levou para lá, e vi que um homem, cuja aparência era como de bronze, estava em pé na porta, tendo na mão um cordel de linho e uma vara de medir. Que homem é esse? O mesmo de Ezequiel 47. Esse homem está acompanhando Ezequiel 47 capítulos com aquela vara de medir na mão. Só que antes de medir água, por que ele vai medir? Tempo. Ele mede cada compartimento do templo. Ele mede cada compartimento da casa. Ele mede cada incensário, cada instrumento que vai estar dentro do templo. E quem era que tinha que está no templo? O povo que foi restaurado no capítulo 37. Aí você entende o porquê quando a palavra é falada, o povo se levanta como exército. Porque quem se levanta como exército, quando Deus começa a medir a casa, ele não está desalinhado no eixo que Deus quer para a vida dele. Ele não está desalinhado no eixo que Deus chamou ele para estar. Porque quem está na casa é soldado, e soldado sabe, aleluia, se colocar em posição quando a ordem do general vem. Então quando falou para o cordão de medir, começa a medir língua, começa a medir passo, começa a medir roupa, começa a medir a vida de alguém que está dentro. Não se preocupa, porque está dentro do estado que Deus quer. Mas Deus está dizendo aqui, na noite desse dia, para eu restaurar o ambiente de culto. É o primeiro preciso medir o ambiente. Porque medir o ambiente é Deus falando, o ambiente tem que estar da forma que eu quero, o culto tem que estar da forma que eu desejo. Aleluia. As consagrações têm que estar da forma que eu coloco para estar. Quando é Deus que mede, é Ele que dá a metragem. Quando é Deus que mede, é Ele que fala como é que tem que ser. Quando é Deus que mede, é Ele que fala quem tem que pregar. Quando é Deus que mede, é Ele que fala quem tem que cantar. Quando é Deus que mede, é Ele que coloca o anjo na igreja. Quando é Deus que mede, é Ele que manda e desmanda. Quando é Deus que mede, a humanidade do homem não se coloca na obra, porque a medida não é do homem, a medida é de Deus. A medida é de Deus. Eu posso dizer uma coisa? Uma coisa é como um varão com cordel de medir desce dentro da casa, e ele olha para o altar, e ele mede o altar, e quem ele coloca no altar tem a própria medida do altar. Aleluia. É ele que mede o púlpito, e quando ele quer colocar alguém no púlpito, esse alguém tem que caber na medida do púlpito. E tem detalhe, e se alguém que ele quer colocar no púlpito está muito grande, ele não tem preocupação de cortar, de aparar, para que venha caber, porque a medida não é do homem, a medida é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E Deus vai cortar pessoas, manda que eu faça, porque ele precisa colocar pessoas no estado e no plano que ele quer.
Tem pessoas, pastor Robson, que já eram para estar assumindo posições aqui no púlpito, mas está grande demais. Está grande demais. Então está dizendo, fica tranquilo, não é a tua medida, é a minha. E para que você se enquadre na minha medida, eu vou cortar você. Eu vou cortar você. Eu vou cortar você. Mas vou te colocar onde eu quero. Você lembra? Quando Elias, ele está no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal, o que é que está destruído? Um templo, um altar que está em ruínas. Aí o que Elias faz? Porque profeta de Baal não tem problema de querer sacrificar em altar em ruínas. Elias não, Elias olha para o mesmo altar que eles oraram para descer fogo do céu. A Baal não desceu, ele olha e diz, calma aí. Não tem como o fogo descer se não restaurar o que está quebrado. Não tem como algo acontecer se não restaurar o que está quebrado. O que me assusta não é ele restaurar. O que me assusta é as pedras que ele escolhe colocar no altar. Você lembra? Ele vai escolher 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Mas quem olha para as 12 tribos de Israel, você não olha a capacidade para estar em um altar. Porque quem é que foi Levi? Quem é que foi Rubem? Quem é que foi Simeão? Quem é que foi Naphtali? Quem é que foi Zebulon? Não foram aqueles que venderam José, não foram aqueles que pecaram, não foram aqueles que fizeram tudo aquilo que não era para fazer diante da presença de Deus. Só que tem um porém, a minha medida não é a medida de Deus. Deus olha e diz, Rubem vacilou, mas eu vou colocar no altar. Levi vacilou, mas eu vou colocar no altar. Simeão vacilou, mas tem lugar para ele no altar. Porque a medida é minha, a medida é minha, a medida é minha. Porque tem gente, Deus está dando, eu vou falando, que está que nem Paulo, antes de começar a sua segunda viagem missionária. Lembra que no capítulo 13, João Marcos olha para Barnabé, olha para Paulo e diz, esse negócio é muito grande para mim, não vou ficar nessa obra com vocês não, e mete o pé. Aí chega no capítulo 16, na hora da segunda viagem missionária, vai ter uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque para Barnabé o filho da consolação tem que levar João Marcos. Mas para Paulo ele vai dizer, não, como é que aquele que nos abandonou antes vai ter agora disponibilidade no altar do outro? Não vai ter, só que a história, a experiência vai ensinar a Paulo. Quando Paulo está preso na masmorra romana, segunda a prisão dele, no calabouço, ele vai escrever a Timóteo dizendo, tá, João Marcos, ele vacilou, mas ainda é útil para a obra. Ele errou, mas ainda é útil para esse mistério. Porque a medida não é do homem, a medida é dele. Se eu for pegar a minha vara de medir, muita gente não caberia no ministério, nem eu mesmo caberia no ministério. Se fosse pela minha vara, eu não estaria aqui pregando. Se fosse pela minha vara, eu não estaria de terno e gravata. Mas não é a minha vara que está medindo nada, é a vara do homem que tem um cordel de medir na mão. E ele está dizendo, se sou eu que meço, é eu que coloco. Sou eu que faço, sou eu que ordeno, sou eu que chamo, sou eu que opero. Eu estou pregando para pessoas que diante da medida humana, o homem disse que tu não cabe, o homem disse que você não vai, o homem disse que você não tem capacidade, o homem disse que não tem pegada, que você não é aquele qualificado para exercer a minha obra. Mas Deus está dizendo, a minha medida é diferente, a minha medida é diferente. Se fosse pela medida do homem, Pedro nunca mais assumiria ministério depois de ter negado. Se fosse pela medida do homem,
Tomé nunca mais assumiria ministério depois de ter duvidado. Se fosse pela medida do homem, Paulo nunca mais teria assumido o ministério depois de ter sido coeso na morte de Estevão. Mas como a medida de Deus é diferente, Deus te trouxe aqui para dizer: para o homem não cabe, mas na minha medida cabe. Para o homem não vai, mas na minha medida vai. Para o homem diz que não tem jeito para você, mas tem um lugar preparado, e na minha medida você cabe, e eu vou te colocar. Primeiro restaurar o povo, para depois o que? Restaurar o tempo, para colocar tudo na minha medida, para colocar tudo nos meus conformes, para colocar tudo da forma que eu quero, da forma que eu digo, da forma que eu planejo. E ai do homem, irmãos, que queira confrontar Deus mediante a sua medida. Você lembra? Jabirão da Picoré, que olha para Moisés e diz: que treta é essa? Que Deus só fala com Moisés, Moisés só fala com Arão, só fala com menino. Que mentira é essa? Medida de família, isso aí é treta, isso aí é nepotismo. Deus não está no meio disso. Só que foi Deus que pediu, foi Deus que escolheu Arão, foi Deus que escolheu Moisés, foi Deus que escolheu Miriam. E aqueles que se opuseram à medida que Deus havia dado naquela obra, o que aconteceu com eles? Para que você entenda que a restauração é escalonar. Na medida de Deus, entra quem Deus quer. Então nós vamos restaurar o povo. Restaurando o povo, o que Deus fez? Colocou o povo como um exército. Restaurando o tempo, o que Deus fez? Colocou o tempo conforme aquilo que Ele queria. E agora nós entramos no texto. Eu tenho 15 minutos para terminar essa mensagem. O que me assusta é que aqui o templo está montado. O templo está montado. O templo está da forma que Deus queria, na medida que Deus queria. Aí Ezequiel começa. Depois de tudo isso, ele fez voltar a entrada do templo. Eu dei essa volta toda para que você entenda. No capítulo 47 é um capítulo peculiar, a parte dos outros capítulos. É uma continuação de algo que está acontecendo desde o capítulo 40. Quando o templo está pronto, Deus olha para Ezequiel e coloca ele na porta do templo de novo. E ele diz: quando tudo estava conforme Deus queria, o povo restaurado e o templo nas medidas que Deus havia colocado, eu vi o quê? Uma água saindo debaixo do limiar do templo que dava para o oriente, porque a porta do templo estava direcionada ao oriente. Você percebe que quando tudo está conforme Deus quer, tem algo que sustenta esse tempo. Na simbologia bíblica, o Espírito Santo tem alguns símbolos. Primeiro símbolo, fogo. Primeiro símbolo, fogo. Segundo símbolo, vento. Terceiro símbolo, azeite, selo. E por último, água. Ou seja, tem algo que está fluindo e que está sustentando esse tempo. Porque esse tempo está debaixo, está acima de uma fonte que está por debaixo dele. E essa fonte ele coloca como água. E quando ele mostra essa visão para Ezequiel, quem é que aparece de novo? Ezequiel vai ver o templo, Ezequiel vai ver a água. E agora quem é que aparece de novo? O varão, com o mesmo cordel de medir. Só que para os senhores e senhores, essa água é proveniente do templo, mas não é para o templo. É isso que me assusta, porque a fonte é aqui, mas não é para cá. Meu Deus! Inicia aqui, mas não é para ficar aqui. Deus! Se origina aqui, mas não é para se resguardar aqui. Porque água parada dá doença, mas água em movimento
se movia na face das águas. Para mim, o que mais me assusta é isso. E talvez, também deve ter sido o que assustou Ezequiel. Que depois que tudo que ficou, conforme Deus queria, a consequência disso não ficava para Deus, mas tinha que fluir. E ele diz: e saiu aquele homem com um cordel dividido. Calma aí, Ezequiel está fora do tempo. Está vendo que a água tem origem do destino. E o texto vai mostrar que o destino dela é o mar Arabá, Mar Morto, onde havia alto grau de salinidade, ao ponto que esse alto grau de salinidade não permitia que nem um ser vivo conseguisse se manter vivo nessas águas, porque todos os rios da Palestina desaguavam dentro dele, trazendo esse alto grau de salinidade. A água está saindo do ambiente onde tem vida e está indo para um ambiente onde tem morte. Reprise e volta atrás. Deus restaurou o povo. Sim ou não? O povo precisava de água? Sim, não está restaurado. Deus pediu o templo, sim ou não? O templo precisava de água? Está na medida que Deus quer, da forma que Deus quer. Deus vai fazer com que a água flua, sim ou não? Sim. Mas por que então o varão vai medir as águas vai fazer Ezequiel entrar? Não precisa. O povo está como soldado. Mas por que o profeta precisa? Porque não tem como continuar profetizando Deus se tu não estiver imerso nas águas do Espírito. É Deus ensinando ao profeta: eu posso te usar da forma que eu quiser, mas depois que tudo que você profetizou se cumprir, há um lugar para onde você precisa retornar, a fonte das águas vivas. Você pode ser o pregador que for, mas depois que você pregar, você precisa retornar para a fonte das águas vivas, porque até então, quem ainda está sendo o instrumento, o sacerdote não, o rei não, o profeta. Então o varão que está com o cordão dividido vai olhar para Ezequiel e vai dizer: eu te fiz ver aquilo que eu meço, eu te fiz participar da minha obra. Você profetizou aonde tinha morte, mas agora eu preciso cuidar de você, rapaz. Agora eu preciso cuidar da sua vida, porque não é só de púlpito e direção, pastor, que vai viver o homem. Todo profeta, todo pastor, pregador, levita, seja o que for, uma hora precisa ser imerso nessas águas. Sabe por quê? As águas do Espírito podem restaurar, podem purificar, mas ela também traz cura ao interior de quem Deus usa na terra dos viventes. É por isso que esse texto ele tanto é missiológico, porque a água sai do templo e vai para fora, como também é um texto de cura para quem está profetizando. Melhor ele diz: vem para as águas, que aqui nas águas agora eu vou tratar de quem eu estou usando. Vem para as águas, que aqui nas águas agora eu vou tratar de quem está orando. Vem para as águas, que aqui nas águas agora eu vou tratar de quem está pregando. Vem para as águas, que aqui nas águas eu vou tratar de quem está pastoreando. Vem para as águas, que aqui nas águas eu vou tratar de quem está na posição para ser profeta. As águas é para você, as águas é para você, as águas é para você. Dá muito, não recebe nada. Abraça muito, por ninguém é abraçado. Consola muito, e por ninguém é consolado. Então está dizendo: hoje eu vou tratar de você, rapaz. Hoje eu vou tratar de você, mulher. Hoje eu vou tratar de você, moço. As águas vão curar você. Então, porém, eu termino. Não dá para entrar no ambiente esperando nessas águas, porque cada medida que Deus vai tratar com Ezequiel agora é uma medida de algo que Ezequiel precisava ser curado em sua vida. 1000 povos. Ele diz: faça. Ezequiel vai. Águas viradas onde? Onde? Estão nos céus. E você sabe, irmãos,
pés e nos nossos tornozelos. Torce o teu tornozelo para você ver se tu consegue caminhar. Torce o teu tornozelo para você ver se tu consegue pisar. Torce o teu tornozelo para você ver se tu consegue se manter de pé. Deus olha para Ezequiel e diz: eu vou te tratar etapa por etapa. Eu vou te tratar primeiro onde você vai ter o sustentáculo para continuar de pé. Vem 1000 cômodos, eu sei a metragem. E a metragem da cura no momento é cura para você continuar firme, cura para você continuar de pé, cura para você continuar na posição que eu te chamei. Não vai passar disso de agora, é só para você continuar. E tem gente que entra nas águas para ser usado. Desculpa, águas você não entra para ser usado. Águas você entra para ser tratado depois que você é usado. Lembra de Salmo 46? Como a corça, 42, como a corça anseia nas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E por que isso? Era onde a corça conseguia encontrar primeiro saciedade para sua sede, e segundo, segurança contra aqueles que se colocavam para ser os seus predadores. E Deus está dizendo: você foi usado, você foi levantado, mas agora você vai ser tratado para essas águas. Vamos ver. Sabe o cara olha para ele e diz: já foi no tornozelo, porque a medida é assim: origem, tempo, destino, Marabá. O texto é claro. Deus não fala Ezequiel entrar, pastor. Ele fala Ezequiel passa. Isso é estranho, porque se a fonte é aqui e o destino é lá, a passagem não é da fonte para o destino, a passagem é daqui para cá. É isso que está acontecendo. O varão médico dá a medida, ele fala passa. Por quê? Porque a medida de tratamento do seu tornozelo não é eterna, é só a passagem. É só uma passagem. Você só vai passar, eu senti o corpo arrepiar, irmãos. Você só vai passar, porque a cura do teu tornozelo vai ser somente um momento. Logo depois vai acontecer o quê? Terá nova medida para você passar. Talvez você não viu, mas meus joelhos também estão calejados de oração, estão doendo. Aí o varão olha e eu vou mentir, e tu vai passar de novo. Aí quando chega na medida no joelho, Ezequiel passa. E quando nós queremos conversar com Deus, eu posso conversar com Deus de pé, eu posso conversar com Deus sentado, mas nada substitui a conversa com Ele de joelho. Estou dizendo: enquanto eu te curo, eu te trago para a oração de novo. Enquanto eu te curo, eu te desço na oração de novo. As águas vão tocar os teus chutes. A cura para isso também é o quê? Uma passagem. Passa. 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 Imagina o côvados. Águas aonde? Os lombos. E sabe qual é o detalhe, irmãos? Quem é que todo mundo já foi para a praia, na verdade? Quem é aventureiro que nem eu gosta de fundo? Conhece quase 1,5 metros aqui no fundo, olha o dedo, né? Você já percebeu que quanto mais você entra, mais dificuldade você tem que sair depois? Percebeu? Que tem algo que enquanto você está dentro, te puxa para você ir mais para dentro. E tem gente que passou pela medida do joelho, chegou na medida do lombo, e não está entendendo que o seu corpo já não te obedece mais. Você já não está num ambiente natural. É a água que te move, é a água que te falando. E sabe qual é o mistério, gente? Quem é que não consegue levantar sua mãe no colo? Levanta a mão. Minha mãe é gordinha, eu não consigo levantar. Ela conta gordinha.
desdobramento. E não tem como, irmãos. Pode ser também uma passagem, mas quando o meu lombo já está, aleluia, dentro das águas, eu percebo que o ambiente é diferente. O tempo de caminhada não é aquele que eu pensava, não é na velocidade que eu quero, não é na dimensão que eu quero. É água que dita o peso, é água que dita o movimento, é água que dita a velocidade. Mas também era uma passagem, porque eu também tinha ainda mais uma medida para ele. E quando ele mede, o que acontece? Ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? É fundo demais, pastor. Não dá para eu ficar. Só que tem um porém. Eu só tenho como passar por ele a nado. Lucas não entendi. Enquanto estava no lombo, no joelho e no tornozelo, onde estava o pé de Ezequiel? Só que a profundidade foi tanta que Ezequiel orou e disse: não dá para eu passar nesse rio com os pés na terra. Eu tenho que me entregar por mim. Aleluia! Eu disse que é um texto missiológico, mas é um texto de tratamento também para Ezequiel. Para que Ezequiel alcance o tratamento completo que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha que tirar o pé da terra. Eu te pergunto: você está preparado para tirar o teu pé da terra? A gente está aqui no tempo, irmãos, uma campanha de mergulhar, de ir, de se afundar. Só que para você tem que tirar o teu pé da terra. Você tem que tirar o teu pé da terra. Só que o nosso problema é o quê? A gente quer se afundar com o pé na terra. A gente quer mistério de Deus com o pé na terra. A gente quer ser vaso de Deus com o pé na terra. A gente quer ver mistério sendo revelado com o pé na terra. O Senhor está dizendo: tem mistério, tem cura, tem tratamento. Mas por que teu pé não está na terra? Tem milagres, gente. Isso acontece quando nós tiramos o pé da terra. Lembra de Lucas 4? Eu fecho minha Bíblia, porque não vou até 10 horas da noite. Lembra de Lucas 4? Pedro, a noite toda, não conseguiu nada. Jesus entra no barco, entrando no barco, alimenta a multidão. Mas na hora de fazer o milagre, ele diz: olha só, Pedro, tem um milagre para fazer. Mas volta ao mar alto. Sai da terra. Sai da terra. Pedro não chega na profundidade eu tenho que passar com o pé na terra. Porque se eu passo com o pé na terra, eu me afogo. Mas quando eu me entrego a nada, irmãos, eu vou conforme a corrente manda. É meu desejo, irmãos, para mim e para você. Com o pé na terra, você vai se afogar. O tempo. Para terminar, irmãos, Ezequiel nadou, sim ou não? Sim ou não? Gente, eu vou terminar, só me ajuda a terminar. Ezequiel nadou, sim ou não? Sim, nadou. Só que deve fazer algo esquisito dentro do texto. O que é? Deus vai tirar ele da água. Gente, Deus fez um homem experimentar a profundidade do nada. Vai tirar ele da água? Sim. Porque existe um tempo de tratamento, existe um tempo que Ezequiel vê o que o tratamento fez. Porque quando ele sai, Deus mostra para ele: olha por onde o rio está passando. O que você está vendo? Estou vendo peixe na água. Não tinha antigamente. Você é tratado. O que você está vendo? Árvores frutíferas. Não tinha antigamente. Estou vendo nada. O que você está vendo? Estou vendo a engenharia e Elaim, que era o oásis daquela região. Não tinha quando eu estava dentro da água. O que você está vendo, Ezequiel? Todos os pés de árvore
e ao seu fruto ao seu tempo. Eu não via isso quando eu estava dentro da água. Por isso que volta e meia angustia para a gente ver o que o tratamento fez para a nossa vida. Então, meu irmão, eu não sei qual é a volta dessa campanha. Qual volta agora? Segunda volta, você está em algum metragem, mas vai chegar uma hora que vai te tirar dessa água para você ver o que essa campanha está resultando dentro da sua vida. Você não tinha fruto, vai ter fruto. Você não tinha alimento, vai ter alimento. Você não tinha oásis, vai ter oásis. Deus vai tratar em todas as áreas. Deus vai tratar em toda a superfície e você vai enxergar o resultado daquilo que Ele tem te colocado. Mas tem uma segunda resposta para tudo isso. Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, olha para o rio. E Ezequiel vai chegar à conclusão que por onde o rio passa tem vida. Ou seja, Deus dizendo para Ezequiel: tem vida no rio com você dentro e tem vida no rio com você fora. Ou seja, a vida não é proveniente de você entrar com você dentro ou você fora. O rio por onde vai gerar vida. O rio por onde vai gerar vida. O rio por onde vai gerar vida. No termo tratamento, Deus está te curando. No termo missiológico, você pode entrar ou não. Deus gera vida. Deus gera vida. Deus gera vida. E como o profeta, eu quero dizer uma coisa aqui para alguém. Tem alguém que está aqui no rio, dentro desse tempo, entendendo que a origem é aqui. Só que a sua casa está em morte. E Deus está dizendo: por conta da tua busca, o rio tem indo lá. Terminei a mensagem. Por conta da tua busca, o rio está indo lá. Eu posso botar aqui de pé? Você coloca de pé, por favor, irmãos. No nome do Senhor Jesus.